É tranquilo de passar, é tranquilo de superar. A gente começa a sentir o antigozo mesmo ao meio à luta. Porque o Senhor vem entregar a resposta. Ele vem entregar aquele desejo do nosso coração, aqueles planos que você fez, que você sonhou. Então fala assim, confia ao Senhor as tuas obras. O que é obra, irmãos? O Senhor nos chamou para uma obra. Você está aqui não como um ouvinte. Você está como um vaso de honra, sendo enchido com a presença de Deus, sendo capacitado pelo Espírito Santo para fazer a obra. O que é a obra? Pregar as boas novas do Evangelho. Quando eu faço isso, eu estou fazendo com que os meus planos, a minha vida, os meus interesses sejam estabelecidos. Porque eu já estou cumprindo o primeiro grande mandamento. Amando a Deus sobre todas as coisas. Com toda a minha força, com toda a sabedoria. E essas coisas vão sendo acrescentadas em nós. Amém? Então eu escrevi algumas coisas aqui e gostaria de compartilhar com os irmãos. Estamos iniciando um ano novo. Um tempo de recomeço, de renovar a esperança e reanimar e reafirmar nossa confiança no Senhor. Sabemos, irmãos, que o ano que se passou tivemos muitas lutas, muitas batalhas, tivemos muitas lágrimas, muitas perdas, mas também muitas vitórias. Então nós precisamos olhar para o Senhor com esses olhos e reafirmar nossa confiança no Senhor, porque muitos de nós fomos abatidos no meio do caminho, mas derrotados jamais. Abrir mão da presença de Deus, jamais. Abrir mão das coisas de Deus, jamais. Nós não fizemos isso. Mesmo sofrendo, mesmo em meio à dor, nós permanecemos firmes. Mesmo não querendo vir, estávamos aqui. Mesmo não querendo fazer, estávamos fazendo. E Deus olhou para esse coração, um coração de quê? Um coração de simplicidade, de amor, de paixão pelo Senhor, pela obra, o comprometimento nosso para com Ele. Então, irmão, nós estamos em uma missão. Quando nós estamos em uma missão, não tem nada mais que importa além dessa missão. É claro que em meio à missão você precisa comer, você precisa se vestir, você precisa estar com a sua família, mas isso tudo você vai estar em Deus. Por isso que eu coloquei aqui assim, precisamos reafirmar nossa confiança no Senhor. Porque, irmãos, sabemos que as tragédias, os traumas, o abatimento, o cansaço, ele bate à nossa porta também. Por isso devemos reafirmar nossa confiança no Senhor. Eu coloquei aqui assim, muitos fazem planos, metas e projetos, mas a diferença entre o sucesso e a frustração está em quem colocamos no centro, nós mesmos ou Deus. Quem que é mais importante, nós ou Deus? Então, quando nós começamos a priorizar a nossa pessoa, o nosso querer, nós começamos a colocar o Senhor em segundo plano. E quando isso acontece, irmãos, nós vamos começar a andar de acordo com o que os nossos olhos estão vendo, de acordo com o que está acontecendo em nossa volta, e não por uma visão de Deus. Quando nós pegamos a palavra do Senhor para desfrutarmos, lembra daquele episódio que aquele paralítico que ficava ali no tanque de Betesda esperando o anjo descer e agitar as águas, e o primeiro que entrasse seria curado? Lembra disso, dessa passagem? Nós já vimos várias pregações sobre elas, mas eu queria ressaltar algo nesse primeiro culto do ano para você. Para você sair daqui diferente da forma a qual você entrou e que você mude realmente a sua visão. Aquilo ali, irmãos, é um mito. Não descia anjo para agitar água. Aquele homem estava ali todos aqueles anos e simplesmente o que ele queria era ser curado daquele problema, daquela dificuldade que ele passava. E quando o Senhor curou, acabou. Ele não quis mais o Senhor. Isso tem acontecido com muitos no nosso meio. Quando eu falo no nosso meio, é em todo o mundo, não é na Shekinah. Muitas pessoas só querem o que Jesus pode fazer. Está com um problema, vem para a igreja. Se apresenta para Deus, fala, Deus, faça isso em mim. E Deus vai e faz um milagre, a pessoa vira as costas para Deus.
vira as costas para a obra de Deus, abre mão da missão que Deus te confiou. Deus nos confiou algo. Irmãos, os anjos gostariam de estar fazendo o que é para nós fazermos, mas o Senhor confiou isso a nós. Outro exemplo, irmãos, nós cansamos de ouvir pregações sobre isso. A mulher do fluxo de sangue, ela colocou em sua mente, falou assim: se eu apenas tocar nas orlas da veste desse homem, eu vou ser curada. Uma mulher que sofria há quantos dias? 12 dias? Com hemorragia? Foram 12 dias? Foram 12 anos. Ela gastou todos os seus recursos para tentar ficar livre daquela enfermidade. Mas ela colocou em sua mente, usou de fé e falou: se eu apenas tocar na orla desse homem, eu vou ser curado. E assim foi e aconteceu. E cadê essa mulher? O que a Bíblia fala dela depois disso, depois dessa cura? Irmãos, não seja só mais uma pessoa que toque em Jesus, que tenha uma experiência com Jesus. Seja uma pessoa que realmente dá continuidade à obra de Deus, à vida de Deus nessa terra. Nós precisamos sair daqui e deixar um legado. As pessoas precisam olhar para nós e falar assim: que homem de fé, que mulher de fé. Em meio à dificuldade teve uma palavra de conforto. Da boca só sai bênção. Você não vê ele falando nada de maldição, ela não fala de maldição, porque ele está comprometido com a missão, com o próprio Deus. Os nossos problemas nunca vão ser maior do que o nosso Deus. Se podemos chamar de problemas, eu vejo como oportunidade de crescimento de vida. Dói. Mas sara, cura, liberta, transforma. Repare para você ver. Vou fazer uma pergunta aqui. A igreja, aí eu estou falando no mundo inteiro, tem mais pessoas ricas ou pessoas pobres? Hein? Por quê? Não é porque Deus não quer os ricos, irmãos. O Senhor Jesus, ele fala assim, numa passagem ele fala com um jovem rico: quer me seguir? Vai. Dê tudo aos pobres e siga-me. O coração daquele jovem se fechou, ele deixou de servir o Senhor por causa da riqueza. O amor dele estava na riqueza. O problema não é ser rico. O problema é o seu coração estar naquilo. De contrapartida, irmãos, nós temos um outro episódio, muito conhecido também, já pregamos muito sobre ele. Zaqueu, que era um homem muito rico e não tão querido em meio à sociedade. Quando ele se depara com o Senhor, o que ele fala? Resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. E se eu dever alguma coisa a alguém, se tiver roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. O que o Senhor falou? Hoje houve salvação nessa casa. Então aqui nós vemos que o problema não está no dinheiro, não está na condição financeira da pessoa. Está onde o coração dela está. Por isso que eu coloquei aqui, a diferença entre a vitória e a derrota é quem nós colocamos. Se é a nossa pessoa em primeiro lugar ou se é o Senhor. Irmãos, agora tudo volta a acontecer normalmente. Nós saímos para trabalhar, para estudar, a vida continua, os problemas vão batendo, os boletos vão chegando, mas a nossa confiança precisa estar no Senhor, porque não adianta. Quantos homens de Deus que alcançaram a glória, que subiram e não conseguiram permanecer lá em cima? Irmão, crescer na obra de Deus é fácil, mas permanecer na obra de Deus, na presença desse Deus, não é fácil. Não é para qualquer um. São para nós, vasos de honra, provocadores de milagres. Você tem que colocar isso na sua mente. Você é um provocador de milagres. Você tem transformado a sua casa, a sua vida, o seu trabalho. Onde você passa, você está deixando a essência, o poder e a glória de Deus com as pessoas. Então, muitos fazem planos, metas e projetos. Todos nós fazemos isso, porque nós precisamos sonhar em ter as coisas, em conquistar as coisas. E nós precisamos começar a sonhar primeiro com as coisas espirituais, para que as materiais corram atrás de nós.
Então, quando eu priorizo as coisas espirituais, as coisas materiais vão correr atrás de mim. Vai ser natural. Então, o culto hoje é um ato de consagração. Um momento para dizer: Senhor, este ano é teu. Meus dias, meus sonhos e meus passos estão em suas mãos. Então, hoje nós estamos aqui para fazer isso, um ato de consagração, um ato profético. Senhor, está tudo nas suas mãos. Eu estou entregando. Irmão, quanto tempo nós somos relaxados com o Senhor ano passado? Quantas vezes nós pensamos em desistir, de abrir mão? Mas hoje o Senhor está nos dando essa oportunidade. Deste culto de consagrar a nossa vida, as nossas coisas, a nossa casa ao Senhor. E aí, irmão, não tem erro. Confie o seu caminho ao Senhor. Se você confiar o seu caminho ao Senhor, irmãos, você vai ser o próprio Cristo na terra, porque ele falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se eu confio o meu caminho, se eu estou em Jesus, eu vou fazer o que Jesus faz. Eu vou tomar as decisões que ele toma. Eu vou obedecer como ele obedeceu ao Pai, como ele obedece ao Pai. Então eu não vou ter dificuldade para viver isso. Isso está baseado em quê? Em Salmo 37:5, fala assim, ó: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Irmãos, então eu fico vendo as pessoas falando assim: ah, está muito corrido, ah, eu estou muito cansado. Por quê? É porque nós estamos fazendo o que não é para ser feito. A palavra de Deus está falando aqui assim, olha: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Não está falando para correr atrás, não está falando para matar um leão por dia. E a gente ficou ouvindo essas coisas décadas. Estou matando um leão por dia, estou correndo atrás, a vida está difícil, a gente só ouve isso na rua. Mas nós não podemos ser direcionados pelo que o mundo está querendo colocar na igreja ou nos filhos de Deus. Nós precisamos andar com a visão de Deus, com aquilo que o Senhor nos deu. Irmãos, cada um de nós aqui tem um nível de dificuldade. Cada um de nós aqui tem uma maneira de lidar com as coisas. Tem pessoas que são mais fáceis de lidar, outras nem tanto, outras são quase insuportáveis. Por que quase insuportáveis? Porque o Senhor falou assim: suportai-vos uns aos outros com amor. Isso só é possível em Deus. Isso, irmãos, não é um privilégio só nosso. Isso os discípulos já faziam, já brigavam entre eles. Eram 12, tinham desavença. Imagina no nosso meio, é natural que isso aconteça. Não se assuste, não se espante com isso. Seja verdadeiro, fale a verdade. Mas seja homem, seja mulher para ouvir a verdade também. Então não fica com receio. Ah, o irmão fala a verdade. A verdade ela cura, ela liberta, ela transforma. Para com esse negócio de ficar passando pano em tudo. Ai, que o fulano falou, ah, não toca nisso não. Falou, põe na frente quem falou. Irmão, se Paulo, ele chega para Pedro e fala assim: ei, para com isso aí, cara, você está sendo falso. Trazendo para os dias de hoje. Quando você está com um judeu, você age como um judeu. Quando você está com os ímpios, você age lá como ímpio. Ou gentios. Ou você é ou não é, ué. Irmão, nós somos o sal da terra, nós viemos para temperar. Não foi para agradar, a palavra é até parecida. Mas aqui, abre-se um leque para nós escolhermos. Qual tipo de vida que você quer ter? Qual tipo de vida você quer que os seus filhos venham ter? Seus netos. Já falei e repito. A nossa vida hoje é fruto das decisões de ontem. Então decida hoje consagrar a sua vida esse ano ao Senhor, para que vá tudo bem, amém? Para que os sonhos, os desejos do nosso coração, os nossos propósitos possam se cumprir. Coloquei aqui, ó, o segredo da paz neste ano novo é não andar por vista, mas por fé. Então pare de andar porque você está vendo, está acontecendo tanta tragédia e as pessoas só falam disso. Tá, mas sério, eu ando por fé.
O que o Salmo fala? Cairão quantos do meu lado? Quantos? 10.000 de um lado e do outro lado. É 1.000 para um lado e 10.000 para o outro. E nós não seremos? É nessa visão que nós andamos, irmãos. Ei, para de preocupar, agora só está falando de taxação de Pix. Todo mundo falando isso aí, fique tranquilo. Peraí, você não é ofertante? Você não é dizimista fiel? Fique tranquilo, o diabo não pode tocar no que é seu. A bênção do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Ah, vai ter que pagar mais imposto, eu quero pagar mais ainda. Quanto mais eu pagar, mais eu vou ganhar. Então essa que é a visão, irmão. Não é ficar tentando de arrumar um jeito para sonegar. Então, se o Senhor quiser multiplicar a minha renda, que venha. Mas que eu não venha perder o meu coração. Que eu não venha ser roubado pelo dinheiro. Então, lembre-se disso, amém? Então, vamos lá. O segredo da paz. Ó, quer ter paz? Ande por fé. Parece que está tudo ruim, mas não está, irmão. Só parece. Nem tudo que você ouve lá fora é verdade. Quantas coisas que você hoje você para e fala assim, ó, e falaram que era uma coisa, agora é outra. Vamos dar um exemplo. Há 20 anos atrás, as pessoas falavam que não podia ver televisão. Sim ou não? E hoje, pode ou não? Mas por que a televisão deixou de ser do diabo? Quem que falou que agora pode? E quem que falou que não poderia? Onde que está escrito na palavra de Deus? Então isso foi o quê? Foi maçante na cabeça das pessoas e as pessoas vieram com essa cultura. Se você pegar as pessoas mais antigas, elas ainda têm uma certa resistência. Veja ter ensinado assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Eu posso ver na televisão? Sim, coisas que vão edificar a minha vida. Não vou caçar algo que vai trazer maldição para mim ou para minha família. Amém? Quando confiamos em Deus, Ele transforma incertezas em direção. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quais são as incertezas da vida? Você está para fechar um negócio, para sair de um emprego e entrar em outro, os filhos escolher o curso que vão cursar na faculdade. E são momentos que o Senhor vai mudar as incertezas e dar direção. Então nós precisamos começar a pensar nisso. Deus quer confiar a nós coisas grandes, mas para isso nós precisamos ser capacitados no Senhor. Qual que é a capacitação do Senhor? É que o nosso amor, o nosso único amor seja o Senhor. O nosso maior precisa ser o Senhor. Se eu tiver isso, eu não vou ter problema em ser rico, em ser muito próspero. Nós tivemos aí agora a Mega Sena da virada. Quantos milhões pagou? 1 milhão? 1 bilhão. Quantos crentes que jogaram lá? Quantos fizeram uma fezinha lá? Não foram poucos, irmãos. Não foi poucos, irmãos. Se você jogou, tudo bem. Você só jogou dinheiro fora. Porque se você tivesse ganhado, você não estaria aqui. Bispo Raul nunca mais ia te ver. Sim ou não? Tchau, meu amigo. Se você ia abandonar esse irmão que está do seu lado aí, você imagina o Senhor, irmãos. Você esquecer até de orar. Você ficar doido. Porque o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Quando nós saímos de uma empresa e recebemos um acerto, a gente pega aquela bolada, aquilo já mexe com a gente. Sim ou não? Agora você imagina que esse monte de dinheiro aí. Será que nós estamos preparados para que o Senhor confie essa quantia a nós? Você tem sido fiel no que o Senhor tem te confiado? Você tem proporcionado o melhor para a sua família com o que Ele tem te dado? Ou você está indo lá comprar as coisas
que não serve para ninguém, que você não usaria. Quando você vai comprar as coisas, você está dando o seu melhor. Então, irmãos, é esse coração que você precisa ter. É de dar o seu melhor para Deus, o seu melhor para a família, o seu melhor para a igreja, o seu melhor para os irmãos, o seu melhor para os seus vizinhos. Então, faça isso. E aí nós não vamos ter problema com isso. Não comece o ano apenas com planos, comece com oração e confiança. Deus não abençoa planos que o deixa de fora. Não faça planos e deixa o Senhor de fora, porque não vai dar certo, irmãos. O Senhor precisa estar junto. Nós entramos numa sociedade com Deus que o maior interessado que a nossa vida dê certo é Ele, é o nome dele que está em jogo aí. Sim ou não? Nós pegamos Salmo 23, que fala, o Senhor é meu pastor e nada pode faltar alguma coisa? É o nome dele que está em jogo, não é o meu. Ei, está cansado? Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos... Irmão, se você não for aliviado, é o nome dele que está em jogo, não é o meu, não é o seu, não. Então ele tem interesse em abençoar, mas ele tem que estar no negócio. Então, se dobre, se curve ao Senhor. Amém? Viva um novo tempo de santificação. Josué 3,5. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E aqui nós precisamos tirar um aprendizado nesse versículo. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Então, primeiro, santifica. Segundo, aguarde, ou seja, não seja ansioso por coisa nenhuma, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Onde que você está precisando de uma maravilha que Deus faz? No seu esposo, na esposa, nos filhos, no seu bairro, na sua cidade? Confia no Senhor e assim Ele vai fazer em nome de Jesus, amém? A santificação prepara o terreno para os milagres de Deus. Então, irmão, quando eu me santifico, quando eu chego próximo de Deus, eu estou preparando-me para receber as bênçãos de Deus. Para que eu não venha me perder com essas bênçãos. Porque a bênção fora de Deus, ela se torna maldição. Nós tivemos aí agora a virada, né? Teve muita comida. Foi uma bênção, não foi? Sim ou não? Ninguém ficou com fome aí. Alguém fez jejum no dia 31? Não, né? E a gula, alguém cometeu? Hã? Sim ou não? Fique tranquilo, a graça do Senhor é maior que o nosso pecado, amém? O Senhor já nos perdoou em nome de Jesus. Mas precisamos aprender com os erros, irmãos. Tá vendo? Quanta fartura. Nós chegamos lá e, tolamos. E a palavra de Deus continua ainda nos ensinando. Um novo ano exige uma nova postura. Abandonar o que nos afasta de Deus e buscar comunhão constante com Ele. Então, faça uma reflexão na sua vida. Essa noite, chega em casa, tira um tempo. Começa a pensar o que te afastou da presença de Deus no ano passado. Não estou falando de desviar, não, irmão. Tirar da presença de Deus. É fazer as coisas sem se importar com Deus, sem se preocupar com Deus, sem se importar com o que Deus está pensando ou achando de você. É levando a vida de qualquer maneira. Santificar-se é alinhar o coração à vontade de Deus. Então, quando eu falo assim, Deus me deu um novo coração. Eu estou pedindo, me dá um coração como é o do Senhor. Se você quer ver maravilhas neste ano, comece a purificar a sua vida e seus caminhos. Com quem eu ando, onde eu vou, o que eu falo, o que eu ouço. Preciso me policiar quanto a isso. Terceiro ponto. Plante fé e colhe vitória. Irmãos, se você está profetizando, plantando fé, falando assim, em nome de Jesus vai acontecer na minha vida. Se você desejar isso realmente, em nome de Jesus, vai acontecer. Mas se você só ouve e fica na esfera da mente, amanhã você não lembra nem o que você pediu a Deus.
Então, por isso que o projeto de vida que você levou para você fazer os seus pedidos, não tenha pressa de fazê-los. Foi entregue para você levar para casa, talvez você nem estava lembrando disso. Chega em casa, faça com calma. No próximo culto, traz. Entrega para a pastora Cátia, e depois nós vamos estar orando por todos esses pedidos para que a sua vontade se cumpra em Deus. Amém? Gálatas 6:9 fala assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não desfaleceremos ou morreremos. Então, ou seja, não devemos cansar de fazer o bem. Irmão, eu faço o bem, a pessoa me maltrata, eu continuo fazendo o bem. Ah, eu fiz o bem, a pessoa não reconheceu, eu continuo fazendo o bem, porque não é para a pessoa, é para Deus. Amém? É fácil? Sim ou não? Por isso que é de Deus, irmão, é espiritual. Como que você lida com o ingrato, com o injusto, com o mentiroso e continua tendo um coração puro? É só em Deus mesmo, precisa ser um homem ou uma mulher espiritual. Abandonar a ira, a raiva, a vontade de enforcar a pessoa é só em Deus. E nós mesmos não conseguimos fazer isso. Então, consagre-se esse ano ao Senhor. O ano que começa é como um campo novo. Deus entrega a semente, mas cabe a nós plantar. A semente está na sua mão aí, ó, que é essa palavra que você está ouvindo. O que você vai fazer com ela? Você vai plantar no seu coração e deixá-la crescer? Ou simplesmente você vai jogar no cantinho de esquecimento e na sua mente? O que você quer? Você realmente quer uma vida com Deus? E nós não estamos falando para você deixar de fazer nada do que você faz. Estamos falando de santificar, de estar próximo do Senhor. Aleluia! Cada oração, cada ato de fidelidade e cada passo de fé são sementes que vão frutificar. Então aqui está falando de ato. Irmão, a fé precisa vir acompanhada com ato. Quando você sai da sua casa para você ouvir a palavra de Deus, você está tendo um ato de fé. Você está sinalizando o mundo espiritual. Ei, eu estou indo lá, Deus, fala comigo. Eu preciso sair diferente da forma que eu estou entrando. Eu preciso me tornar uma pessoa melhor. Então tenha liberdade de me transformar. Então, vindo ao culto, quando as pessoas falam assim, louve o Senhor com a salva de palmas, você está mostrando o mundo espiritual que você concorda com isso, que você é um com a igreja, e que a palavra de Deus fala o quê? O que nós ligarmos na terra é ligado no céu, amém? Não olhe para o tamanho dos desafios que vão vir. Olhe para o tamanho do Deus que te chamou, irmãos. Olha o Deus que te chamou. Olha o Deus que cuida de nós. Olha o que Ele já fez, está fazendo e ainda vai fazer na nossa vida, na nossa família, nos nossos conhecidos. Então olhe para Ele, amém? Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Irmão, Deus é tão fiel que Ele não poupou nem o seu próprio filho para que a salvação chegasse até a sua casa, até a minha casa, até a nossa casa. E você acha que essa coisa pequena que você está pedindo no Senhor, você acha que Ele tem dificuldade em fazer, em realizar? Seja qual coisa for, irmãos. Aos nossos olhos, esses desafios são gigantescos, mas diante dos nossos olhos é nada. É o Senhor. Nós cantamos aqui agora. Um monte de coisas, não vou saber cantar isso. Aquieta o fogo, acalma a tempestade, vai fazendo isso tudo aí, Deus faz tudo isso. Então descanse no Senhor e confie nele, amém? Então neste primeiro culto de sexta-feira, deste ano, faça um altar de consagração. O que é o altar? É quando nós vamos levar o nosso sacrifício, fazer a vontade de Deus. Isso é espiritual, tá, irmão? Não é pra você fazer um altar lá, não. Espiritual. Separa um canto lá da sua casa, ore naquele local. Vai lá, você, o seu tempo a sós com Deus, o seu devocional. Eu tenho mandado para os irmãos aí todo dia um devocional. Pega aquele devocional ali e faça ele. Ele é curtinho, estou mandando bem curtinho mesmo. Você pegar e fazer ali, vai com versículo bíblico, tudo encaixadinho todos os dias, ó, tá ali. Então esse é um cuidado que nós, a igreja, temos comprometimento com vocês.
tenham esse mesmo comprometimento para com Deus, de receber essa semente. Fala, Deus, eu preciso aplicar essa semente nesse dia. Essa palavra hoje, ela pode estar trazendo uma libertação. Aleluia! Isaías 43, 19. Fala assim, ó. Eis que faço nova todas as coisas. Irmão, Deus não fica colando caco, não. Ele faz tudo novo. Tudo novo. Então, quando a esposa lembrar de algo que você fez lá atrás, há 10 anos, você fala assim, ó, Deus fez tudo novo. Você está falando de uma outra pessoa. Amém? Irmãos, eu dei um exemplo aqui da nossa comidaria, que muitos de nós provavelmente ultrapassamos o limite da comida e entramos na esfera da gula. E eu falei que a graça do Senhor é maior do que o nosso pecado. E eu volto a repetir. Não há pecado que Deus não perdoe em nós, a não ser blasfemo contra o Espírito Santo. Então se agarre a esse Deus de amor, esse Deus de paz, esse Deus que quer te dar alegria. Não há vida de guerra todo o tempo. Aleluia! Tomou posse? Então saia daqui com essa palavra assim, ó. Eis que faço nova todas as coisas. Então coloque esse ano, consagre esse ano ao Senhor e você vai ver Ele fazendo tudo novo na sua vida. Vai te transformar. Vai ser uma vida muito abençoada em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, deixa eu orar em favor da sua vida. Aleluia. Feche seus olhos mais uma vez. Pense nessa palavra que você ouviu. Pense naquilo que você quer que Deus faça na sua vida para que realmente isso possa acontecer. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, em nome de Jesus nós tomamos posse dessa palavra, Senhor. Consagramos esse ano que se inicia a Ti, Senhor. A nossa vida, a nossa família, a nossa casa, Senhor. As nossas coisas, o nosso tempo. Senhor, tudo é para o Senhor. O Senhor tem a liberdade, Senhor. Pai, realmente alarga a nossa visão e que realmente nós possamos andar por meio de fé. Realmente o Senhor possa estar conosco todos os dias, Senhor. Nós consagramos, Senhor, esse ano a Ti. A nossa família, o nosso trabalho, as nossas coisas, Senhor. Pai, nos ensina a ter mais intimidade com o Senhor, a valorizar mais o Senhor, Pai. Tudo que nós temos pedido é para a honra e para a glória do Teu santo nome, Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém? Podemos assentar? Nós vamos continuar adorando.